É no balanço das histórias que eu vou contar, é no balanço das histórias que eu vou contar. Histórias, histórias vão balançar, histórias, histórias que eu vou contar. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado da história da lagarta nhaque-nhaque. Se vocês gostaram e querem contar essa história, eu vou deixar algumas dicas de como vocês podem contar e brincar com essa história com as crianças bem pequenas e com os bebês também. A primeira dica é que vocês busquem identificar qual que é a essência dessa história. A essência é aquilo que ela significa para você. Para mim, a essência dessa história é sobre como lidar com o medo do desconhecido. A lagarta, ela tem medo da transformação do seu corpo e tem medo de explorar o mundo. Mas você pode também qual que é a sua essência da história. Porque cada história, ela balança a gente de um jeito diferente. Então, para contar, você precisa ter muita clareza do que é essencial da história para você. Aquilo que você quer transmitir. A partir dessa clareza, você precisa conhecer qual que é o esqueleto da história. Que seria o começo, o meio e o fim da história. Em geral, as histórias começam com uma apresentação dos personagens, aonde ele vive. A lagarta, por exemplo, ela era peluda, morava no jardim e comia o dia inteiro. No meio da história, a gente apresenta qual o problema com aquilo que o personagem tem que lidar. A lagarta, ela tinha medo, por exemplo, de se transformar numa borboleta e de explorar o mundo a partir do momento que ela virasse borboleta. E por fim, as histórias, elas mostram como que o personagem lida com aquele problema. A lagarta, por exemplo, ela se transformou de uma forma natural em borboleta. E ela foi atraída de uma forma irresistível para conhecer o jardim a partir do cheiro das flores. É importante que vocês consigam descrever todas essas etapas das histórias. Essa divisão, ela ajuda você na hora de contar, porque você não precisa decorar a história. Na verdade, decorar significa contar de cor, contar de coração. E é isso mesmo, para a gente contar, a gente precisa estar de coração aberto, tanto para entender aquela história, para se sensibilizar com aquela história e para poder contar para as crianças e para os bebês essa história. Se você achar muito difícil, você pode escrever quais são as palavras ou frases que você acha que são importantes que você não esqueça durante a contação da história. Por exemplo, a lagarta sentiu medo. A lagarta entrou no casulo e se transformou numa borboleta. A lagarta sentiu uma vontade irresistível de conhecer as flores do seu jardim. Essas palavras e frases, elas ajudam a gente a não se perder quais são as coisas importantes da história. A segunda dica é como contar as histórias. Que materiais você vai utilizar para isso e como você vai utilizar esses materiais. Para contar essa história, eu escolhi a garrafa PET para ser a lagarta. Dentro da garrafa PET eu coloquei algumas contas de bijuteria para fazer algum barulhinho e vesti a garrafa PET com uma meia bem aveludada. Na ponta da garrafa eu coloquei uma fita para facilitar o manuseio. A transformação da lagarta para a borboleta, eu optei por uma folha de papel celofane. Eu não achei meu papel celofane, mas eu peguei esse papel aqui para fazer de conta que é o nosso papel celofane. A lagarta, primeiro ela constrói o seu casulo. E você tem que treinar um pouco na hora de contar como você faz essa manipulação de uma forma segura, que você não se atrapalhe e caia tudo pelo chão. E como você transforma do casulo das asas da borboleta. Isso você precisa treinar um pouquinho. Então, como é que eu faço? Eu simplesmente abaixo, a garrafa PET, vou tentando desembrulhar o papel celofane pelo meio, vou soltando, e eu seguro o papel celofane com os 2 dedos e com os outros 3 eu seguro a garrafa PET. Às vezes você precisa dar uma ajeitadinha, né? Pra ficar
de uma forma mais simétrica a borboleta. Mas o mais interessante é esse movimento que você faz, né, do voo da borboleta, que as crianças gostam muito de acompanhar. E para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância das músicas nas histórias. Elas dão charme e, em geral, vocês podem trabalhar essa música depois da história também com as crianças. Essa música que eu cantei, ela foi criada por mim, mas você pode cantar qualquer outra música, inclusive aquelas populares. Tem uma muito famosa que é aquela borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate. Tem uma muito bonita que fala sobre a transformação da lagarta, que é da pedagogia Waldorf. Eu vou deixar o link aqui, quem quiser conhecer, tá bom? Mas podem usar a música que eu fiz também, que ela também é muito interessante para trabalhar com as crianças. E aí a gente já emenda na nossa terceira dica, que é como você proporciona uma participação das crianças. Você pode tocar nas crianças com a ponta da garrafa, que elas curtem demais. Tanto nomeando, como chamando atenção, fazendo cosquinha, dando beijinhos, dando lambidinhas, fazendo de conta que vocês estão fazendo algumas ações com as crianças. Conforme a lagarta vai andando pelo jardim, ela toca uma criança, aí ela toca outra criança. Quando for borboleta, também. Outra coisa que vocês podem fazer também é deixar as crianças explorarem esses materiais. Garantir para cada uma delas uma garrafa PET com grãos dentro, que pode ser arroz ou feijão ou algum outro material que vocês tenham disponíveis, e papel celofane de diferentes cores. Eles adoram olhar entre o papel celofane, jogar o papel celofane para cima, fazer barulhinhos com a garrafa PET. É muito bacana isso. Se vocês estão contando as histórias pela internet, vocês podem pedir para os pais providenciarem esses materiais após você contar a história. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e espero vocês no próximo vídeo. Beijo!